Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sob a magnificência do Santíssimo Sacramento, iniciemos nossa reflexão e oração nesta quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Igreja celebra hoje a memória de São Josafá, bispo e mártir. Hoje celebramos a memória do Santo Bispo que derramou o seu sangue por amor do Supremo e único pastor das ovelhas, tornando-se precursor do ecumenismo. Nasceu em Vladimir, na Ucrânia, cerca do ano 1580, de pais ortodoxos, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana. Tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou na ordem de São Basílio. Ordenado sacerdote e eleito bispo de Polotsk, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Romana. Por isso, conseguiu levar muitos a viverem unidos na Igreja de Cristo. Os que estavam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas. E aconteceu que numa viagem pastoral em 1623, Josafá, com 43 anos na época, foi perseguido, atacado, maltratado e martirizado pelos seus inimigos. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado num rio. Dessa forma, entrou no céu como mártir, donde continua intercedendo pela unidade dos cristãos. Tanto assim que os próprios assassinos, mais tarde, converteram-se à unidade desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, mais uma vez eu venho diante de Ti, peço-lhe que aumente minha fé e não permitas que dificuldades, incertezas ou problemas me afastem do seu lado. Eu confio em vós. Ajude-me a nunca duvidar do seu poder salvador e do seu amor paciente, misericordioso, terno e providente. Faça-me experimentá-lo no mais íntimo do meu coração, de tal maneira que eu nunca me separe dele, de forma que eu seja uma verdadeira testemunha, pela fé e pela vida, sendo capaz de aproximar outras pessoas de Ti, a fim de que possas estender o Seu reino nos corações dos meus irmãos e irmãs. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. E gostaria de destacar com vocês o versículo 21 que nos diz: O reino de Deus está entre vós. Escutamos hoje o chamado pequeno discurso escatológico do Evangelho de Lucas. Em Lucas, capítulo 21, encontramos o grande discurso escatológico. Trata-se de um breve, mas intenso ensinamento de Jesus, provocado por uma pergunta dos fariseus
acerca do tempo em que há de vir o reino de Deus. A grande questão para os judeus do tempo de Jesus era saberem quando chegaria o reino de Deus. Mas o reino está em Jesus. Reconhecê-lo na fé e aceitar nele esse reino é entrar desde já nesse mesmo reino. A fé, e não qualquer acontecimento espetacular, é que introduzirá os homens no reino de Deus, que já está presente no meio deles desde que o Verbo de Deus encarnou e habitou entre nós. Quando Jesus disse aos fariseus que o reino de Deus estava entre eles, ele estava dizendo que era ele quem estava introduzindo o reino. Isso era algo difícil de entender para os fariseus. Eles estavam procurando pelo Messias e seu reino por anos, e estavam confiantes de que iriam localizá-lo com base em seu entendimento das Escrituras. Mas estava bem na frente deles de uma forma surpreendente. Chegou na pessoa de um carpinteiro humilde e em um lugar e de uma maneira que eles não previram. Como esses fariseus, todos nós carregamos certas expectativas que podem nos impedir de ver o Senhor entre nós. Por exemplo, talvez um de seus filhos adultos precise voltar para sua casa por um tempo. Você pode estar desfrutando da paz e tranquilidade de um ninho vazio. Mas então percebe que Deus está lhe dando a oportunidade de passar mais um tempo com seu filho ou filha e de cultivar um relacionamento mais profundo. Ou talvez você tenha inesperadamente que se mudar para trabalhar. Embora não quisesse se mudar, você descobriu bênçãos em seu novo local. Uma paróquia vibrante, as novas amizades, por exemplo. Em todas as surpresas que a vida nos lança, Deus quer que nos concentremos em uma coisa. Ele está em nosso meio. O reino de Deus está entre vós. Podia traduzir-se está em vós. Temos aqui elementos preciosos para o discernimento dos espíritos. O reino de Deus não deve ser procurado em manifestações extraordinárias, mas na correspondência habitual no dia a dia, à voz do Espírito Santo. E por causa disso, podemos confiar que Ele trará o bem em todas as situações que enfrentamos. Mudança e transição podem ser desafiadoras. A perda pode ser perturbadora. Às vezes, mesmo ficar parado pode ser difícil, mas Deus nunca nos abandonará. Ele estará sempre ao nosso lado, seja a nossa situação uma surpresa ou não. Temos em nós vários níveis de vida: os instintos naturais, a razão que ordena e domina os instintos, mas também o Espírito de Jesus, que nos permite viver em novidade de vida e ver coisas que a simples razão não consegue enxergar. Deixar-se guiar pela razão, dominando os instintos e vivendo de modo naturalmente virtuoso, já é uma boa coisa. Mas ainda não é vida cristã, porque o cristão, em todas as circunstâncias da vida, deixa-se conduzir pelas moções e pelas inspirações do Espírito.
Não é fácil fazer um bom discernimento, porque há em nós princípios recebidos do mundo, outros recebidos da razão e outros recebidos do Espírito, que se misturam dentro de nós. É, pois, necessário, em cada circunstância, perguntar a nós mesmos: que é que me leva a fazer isto ou fazer aquilo? Por vezes, um pensamento que à primeira vista parece bom tem uma raiz má. A busca do interesse pessoal, o instinto da vaidade, a ambição, o desejo de uma vida cômoda. Só escutando o Espírito Santo na oração, na reflexão, com grande disponibilidade pessoal, podemos conhecer a verdade e a vontade de Deus. Como o reino veio de uma forma que eles não esperavam, os fariseus então lutaram com resistência para recebê-lo como uma bênção, em vez de encontrar as bênçãos de ter Jesus com eles. Eles se agarraram ao seu próprio entendimento e se opuseram a ele. Embora possa ser difícil abandonar nossas ideias ou planos, Jesus deseja que confiemos nele para o inesperado. Se o fizermos, experimentaremos não apenas sua presença, mas todas as maneiras pelas quais ele nos deseja abençoar. Jesus, em todas as situações, esperadas ou não, eu confio em ti. Oremos juntos esta palavra. Vem, Espírito Santo, ilumina os meus olhos para que me dê conta da presença do Reino no meio de nós e em mim próprio. Vem, Espírito Santo, abre o meu coração à palavra que é esperança, criatividade, imaginação, horizonte novo. Vem, Espírito Santo, faz-me saborear os dons do Pai no presente. Faz-me esperar o futuro como lugar de uma nova e definitiva manifestação do seu poder salvador. Vem, Espírito Santo, que no meu dia a dia tenha os ouvidos aplicados para te escutar, os olhos abertos para te ver, a mente atenta às tuas alternativas, o coração palpitante para me deixar conduzir por ti. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e de seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de Misericórdia e Redentora dos cativos, e de São Josafá, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.